O chefe de polícia se trancou na sua própria prisão. Ele trancou a porta da cela e jogou a chave longe. Virou-se e olhou para a grande tela na parede. Na tela, havia um corpo, vestido com um traje de proteção. E aquele corpo era o de sua esposa, Ana. Nesse momento, o vice-chefe de polícia entrou correndo. Ele tentou convencer o chefe a não fazer besteira, mas o chefe, com uma expressão decidida, disse: "Eu quero sair." Quem diria? Essa frase fez com que o chefe fosse condenado à morte. Acontece que nessa cidade subterrânea chamada Tongkang, há uma regra bem rígida. Ninguém pode dizer a frase "eu quero sair". Se alguém disser isso, será expulso para a superfície e morre sob a observação de todos, em um mundo cheio de gás venenoso. Mas Ana e seu amigo Jorge descobriram, em um disco rígido de computador, um vídeo secreto. O mundo lá fora não tinha gás venenoso. O lugar era cheio de natureza, com pássaros cantando e flores por todos os lados. Para provar isso, Ana decidiu arriscar e na frente de todo mundo gritou: "Eu quero sair." O chefe, mesmo sendo o policial mais importante, teve que engolir a dor e com o coração partido expulsou sua esposa para a superfície. Ele ainda tinha esperança de que tudo o que Ana havia descoberto era real, mas diante de todos, Ana acabou morrendo com o gás venenoso. Jorge viu tudo e decidiu que iria investigar a fundo, mas logo depois ele também foi brutalmente morto. O chefe começou a perceber que havia algo por trás disso tudo e foi até a namorada de Jorge, a Júlia, para investigar mais. Ela tirou um bilhete que Jorge tinha deixado dizendo: "A verdade está onde costumamos nos encontrar." Sem dar mais explicações, Júlia levou o chefe até o fundo da cidade subterrânea, até o ponto mais baixo de todos. No final do túnel, havia uma placa de aviso que dizia: "Proibido ultrapassar este ponto, caso contrário, será punido com a maior severidade." O chefe, com um olhar desconfiado, ficou paralisado, mas Júlia empurrou a placa e revelou uma fenda na parede. Os dois passaram pela fenda e do outro lado encontraram um buraco no chão. Júlia, como se já soubesse o caminho, guiou o chefe até o fundo. Quando chegaram lá, o chefe ficou chocado com o que viu. Havia uma máquina de escavação enorme, provavelmente usada para cavar toda aquela cidade subterrânea. Mas depois de terminar, os trabalhadores não conseguiram retirá-la de lá. Então a enterraram com concreto de 9 metros de espessura e construíram a cidade em cima dela, com 144 andares. Jorge, ao encontrar o diagrama da construção no disco rígido, havia conseguido localizar esse lugar e por isso vinha aqui com Júlia com frequência. Eles começaram a procurar por pistas e após algum tempo, Júlia encontrou um fio de pesca escondido. Seguindo o fio, ela puxou algo do fundo. Era um pacote. Dentro do pacote, havia outro disco rígido e um caderno de anotações. O chefe decidiu levar os dois itens para analisar mais tarde e avisou a Júlia: "Se algo acontecer comigo, você vai encontrar uma pista deixada por mim." Mas no dia seguinte, o chefe trancou-se na prisão e pronunciou as palavras proibidas. Sob a vigilância do prefeito e do vice-chefe de polícia, o chefe foi vestido com um traje de proteção e seria expulso para a superfície. Mas ele não se arrependia, porque já sabia a verdade através do disco rígido. Ele tinha que sair daquela cidade subterrânea e encontrar sua amada esposa. Assim que o chefe chegou à superfície, ele viu uma paisagem maravilhosa, algo que nunca tinha visto antes. Ele correu para limpar os sensores, para que as pessoas da cidade subterrânea pudessem ver tudo com mais clareza. Mas por mais que ele limpasse, o que aparecia na tela era apenas um cenário desolado. Com todos observando, o chefe caminhou em direção ao corpo no chão, mas na realidade não havia nada lá. De repente, ele começou a se sentir tonto e teve dificuldade para respirar. Ele rapidamente tirou o capacete, o que causou um grande alvoroço, já que ninguém jamais fizera isso antes. Sob o olhar de todos, ele se arrastou até o corpo de sua esposa, mas antes de chegar lá, desmaiou e caiu ao lado dela. Tudo parecia como se já fosse esperado por todos, mas Júlia não conseguia entender por que o chefe teria se entregado dessa forma, por que seu namorado havia sido assassinado. Foi então que ela se lembrou do que Jorge havia dito, que havia uma porta no rio subterrâneo e que atrás dela poderiam estar todas as respostas. Júlia foi até a escavadeira, amarrou uma corda e decidiu descer para investigar. Mas enquanto subia, ela começou a ter dúvidas. O rio escuro abaixo dela causava um calafrio e ela estava com medo. No susto, a corda escorregou da mão dela e caiu, mas ela conseguiu pegar a corda a tempo. No entanto, a lanterna caiu no rio, deixando tudo em completa escuridão. O perigo estava se aproximando. O que acontecerá a seguir? Será que Júlia descobrirá o segredo desse mundo subterrâneo? E por que as pessoas vivem dentro da terra e não podem sair lá fora? O segredo mortal está prestes a ser revelado.